Bom dia, querida família da fé. A você que é da nossa igreja presbiteriana conservadora aqui do Riacho Grande, seja bem-vindo. E a você também que não faz parte aqui desta igreja, mas faz parte da família da fé, dessa família estendida, né? Essa grande família da fé por todo esse nosso país. Deus abençoe muito, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. É um prazer recebê-los, um grande prazer, uma grande honra ter você nos acompanhando aqui. Bom, nós aqui da Igreja do Riacho Grande, nós temos o costume de nos reunirmos todos os domingos a partir das 9 horas no templo, na rua José, número 4, aqui no Riacho Grande, São Bernardo do Campo, e prestar cultos a Deus, onde nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, cantamos hinos e cânticos espirituais, nós oramos, intercedemos pelo nosso país, intercedemos pelas famílias, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, colegas de trabalho. E onde ouvimos também uma exposição da palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos impedidos, por um tempo, de fazermos isso, nos reunirmos lá no templo para adorar o Senhor. Mas nós não estamos impedidos de reunirmos virtualmente, como estamos fazendo agora. O apóstolo Paulo disse certa feita: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então nós estamos aqui virtualmente unidos, irmanados na presença de Deus. E hoje nós iremos realizar então o nosso culto virtualmente, e que Deus nos abençoe nessa nossa reunião. Por isso eu peço para que você pegue a sua Bíblia. Se você já está com a sua Bíblia nas mãos, eu peço que você abra no Salmo 88. Salmo 88, leremos os dois primeiros versos, onde diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Com esta palavra nós abrimos a nossa reunião, nosso momento de adoração nesta manhã. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e noite. Chegue a minha oração perante a tua face e inclina os ouvidos ao meu clamor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós temos buscado o teu altar, nós temos buscado o Senhor em oração. Temos, ó Pai amado, clamado pelo nosso país, clamado pelas nossas lideranças, clamado, ó Pai amado, por todas as pessoas, clamado, ó Pai amado, e queremos clamar nesta manhã por todas as famílias, pelas famílias que já se encontram enlutadas por causa desse vírus, outro problema de saúde, outra enfermidade, aquelas famílias que estão lutando com os seus entes queridos, passando por um momento de problema de saúde nesta hora, outros enfrentando outro tipo de problema causado por esse momento, por essa crise que se instaurou no nosso país e no mundo, ó Pai amado. Queremos, ó Senhor Deus, orar, pedir que as boas mãos do Senhor sejam estendidas sobre todas as pessoas, todos aqueles que buscam, que esperam no Senhor, e que possam ver a tua assistência, a tua providência, o teu socorro bem presente para as pessoas neste momento, ó Pai. Quero orar, ó Pai amado, por todos os meus irmãos e amigos, apresentar a vida de cada um diante do Senhor. Pedir que o Senhor dê da tua paz, que o Senhor dê porção dobrada do teu Espírito, que o Senhor dê direção e que o Senhor cuide de cada um, ó Pai. Pedimos também ao Senhor Deus a iluminação para esse nosso momento de estudo, de pregação da palavra do Senhor. Ó Pai amado, desvenda os nossos olhos para contemplarmos mais e mais as maravilhas da Tua lei. E eu clamo, ó Pai amado, aqui pedindo a bênção do Senhor para esta hora. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Eu quero ler a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Por favor, se você está aí com a sua Bíblia, acompanhe a leitura. No primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós iremos ler os 6 primeiros versos. Acharam aí? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, os 6 primeiros versos. A palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta, ferido e queimado.
Tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso de número 6. O texto que nós lemos aqui neste momento coloca Davi na cidade de Ziclac. Ziclac não era uma cidade dos judeus, não era uma cidade de Davi, ela era uma cidade dos filisteus. Mas Aquis, que era rei dos filisteus, ele deu essa cidade para Davi, para que Davi morasse ali com seu exército, com os seus povos, né, com as suas famílias, e permanecessem ali. Porque Davi ainda estava sendo alvo de perseguição por parte de Saul, que era o rei lá de Israel. E certa feita, um belo dia, Davi sai com os seus soldados, com o seu exército, sai em campanha militar, não é? E com seus homens, e então estava fora. E os amalequitas, que eram inimigos, que já tinham sido vencidos por Davi em outra ocasião, eles vieram, aproveitaram a ocasião, vieram contra a cidade de Ziclac, e eles vieram e deram contra aquela cidade. Diz o texto que puseram fogo em toda aquela cidade, queimaram as casas, queimaram ali os portões, queimaram aquela cidade, pegaram as mulheres, as crianças, os mais vulneráveis, os que não tinham ido para a guerra, e os levaram todos. Saquearam a cidade e levaram todos, e foram embora levando todos, mulheres, crianças e aqueles que não eram soldados. E quando Davi e os seus homens retornam para a sua cidade, retornam para a sua casa, e é interessante que quando eles chegaram, a cidade estava em ruína. Não havia ninguém ali nem para contar história. Se você olhar o verso de número 4, você vai ver isso. Então Davi e o povo se achava com ele, se ergueram a voz, choraram, até não terem mais forças para chorar. Não ficou ninguém, nem mesmo para contar história. E o sofrimento ele vai aumentar ainda muito mais, porque o verso 6 diz assim que então houve um momento que os soldados que acompanhavam Davi pegaram em pedras e foram e tentaram jogar pedras em Davi, tentaram apedrejá-lo, né? O verso 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa da sua família, dos seus bens. Então Davi estava no meio de uma cidade em ruínas, casas queimadas, os despojos todos levados, nada dos seus bens ali, a sua casa destruída, a sua família, a sua esposa e filhos foram levados, ele não sabia se eles estavam mortos ou não, não sabia onde eles estavam, e os seus soldados, os que lhe eram fiéis, estavam agora pegando em pedras e tentando apedrejá-lo. Sem dúvida nenhuma, este foi um momento de muita angústia. Creio que um dos momentos mais desesperadores da vida de Davi. Tudo arruinado. Sua casa, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus projetos de vida, a sua família, tudo ali em ruína. Voltou para casa e tudo estava em chamas. E ele ainda sem saber o que de fato estava acontecendo, onde estava a sua família, o que queria acontecer no outro dia, né? Então tudo ali em chamas, casa em chamas. Esta era a situação de Davi naquele momento ali. Eu sei que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, dias também de crises, né? Dias bastante delicados. Temos uma crise da classe média e classe alta, mas é uma crise, mas que ainda há esperança.
tem as suas casas, condições de ficar no seu ambiente, condições de ter um bom filme, um bom livro, cerceado às vezes por perder a sua liberdade, perder um pouco do seu nível social, né? Preocupações também com o seu trabalho, com as suas empresas, com as pessoas que são lideradas por eles, decisões pesadas a serem tomadas, mas há uma crise ainda mais difícil por aqueles que às vezes nem casa têm, nem condições de poder desfrutar de coisas boas nesse momento pode. E às vezes o seu trabalho são trabalhos do dia a dia, trabalha para comer, diarista, não tem nenhuma estabilidade, não tem condições de fazer nenhum exame de diagnosticar se estão com coronavírus ou não. Então há outros que nem casa têm. Então uma crise, há aqueles que têm que o seu trabalho exigem ir para o trabalho, tem que estar no ambiente, às vezes, onde existe várias pessoas contaminadas. E é uma crise sair para ir trabalhar, dar assistência e voltar depois para os seus lares. Estar, de certo modo, separado dos seus, porque não pode nem estar com os seus, o risco de trazer o problema também para a sua casa. Então vivemos dias difíceis, dias de crise também para todos nós, na verdade. Todos nós, dos mais altos aos mais baixos, nessa classe aí social, dias difíceis para todos nós. Esta era uma situação aqui de Davi. Os fundamentos da sua vida, de toda a sua realidade, estavam ruídos. Todos os fundamentos ali estavam em pedaços. Eu sei que neste ano muitas pessoas que eu conheço e passaram por várias situações de seus fundamentos ficarem abalados também. Muitos passaram por enfermidades, estavam num processo de recuperação agora, alguns já curados do seu problema de enfermidade. Outros passaram por problemas profissionais, alguns perderam o emprego, outros começaram em um novo emprego, um novo trabalho, o risco de perder esse trabalho agora. Problemas, às vezes, familiares, problemas com filhos e tantos outros problemas assim. E aí, quando estavam saindo desse problema, vencendo essa dificuldade, vem essa crise. Essa crise sanitária, a crise que causa então esse isolamento social. Quer dizer, então quando achou que talvez estava saindo um novo momento, uma nova situação, se abate essa nova crise, essa nova pandemia sobre todos nós. Sobre todos nós. Então eu sei que a situação tem sido difícil para muitas e muitas pessoas. Às vezes tudo aquilo que nós nos esforçamos, batalhamos para conseguir, não é? E começa a desintegrar diante dos nossos próprios olhos. O que devemos fazer? O que devemos fazer nestas horas? Eu quero olhar o que é que Davi fez. O que é que Davi fez? O texto diz para nós no verso 6, e ele disse que Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Se reanimou no Senhor seu Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 34, Hebreus capítulo 11, verso 34, ele vai dizer sobre pessoas que enfrentaram muitas situações, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, e diz que da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. Mas esta frase, da fraqueza tiraram força. Foi isso que Davi fez. E é isso que eu quero convidá-lo para fazer, da fraqueza tirar força. O texto de Samuel diz que Davi se reanimou no Senhor, da fraqueza tirou força. Porque talvez você poderia me dizer, pastor, mas eu estou fraco, né? Eu estou sem forças para lutar e sem muito a que fazer, né? Como lutar? É daí mesmo, meu irmão, é daí mesmo, minha irmã, que você vai tirar força. Da fraqueza tirar força. Às vezes de uma situação de desânimo é onde que nós devemos reanimar no Senhor. Meu convite para que você se reanime no Senhor. A pergunta é, como é que Davi fez? O que Davi fez? Ele se reanimou no Senhor. Então naquele momento desesperador, momentos que os fundamentos todos foram ruídos, estavam ruídos, mas Davi se recusa a entrar em desespero. Ele vai lutar contra esse desespero, porque é muito fácil desesperar. Como é muito fácil a gente perder o ânimo, muito fácil a gente desanimar.
Davi tinha muitos motivos, como eu já disse aqui. Afinal de contas, né, o seu trabalho já não existia mais. Os seus soldados, o seu exército queria apedrejá-lo. A sua família, nós lutamos pela família, e ele não tinha família agora. A casa que a gente trabalha, luta para ter a nossa casa, e ele não tinha casa. Estava tudo queimado, tudo em chamas ali. Ele estava sozinho, em meio àquela fumaça ali em Ziclac. Ali ele estava, só aquela fumaça pairando sobre a sua cabeça. Mas ele não se desesperou. Diz o texto que ele se reanimou no Senhor. E o meu convite é para que todos nós possamos agir assim. Possamos agir desta maneira, à semelhança de Davi. Porque o desespero ele nos leva a atos impensados. Tomar decisões impensadas. Não é? E se você pensar, bom, mas é difícil demais, estou apavorado de ter que ficar em casa. Bom, pense que muitos nem casa têm para poder ficar. Nem casa tem para poder ficar. Então, não se desespere. Não se desespere. Se reanime no Senhor. O desespero, o medo, nos leva ao pânico, né? E sempre nos leva a situações piores. O desespero, na verdade, num momento de crise, ele é pior até mesmo do que a própria enfermidade. Pode causar mais desastre ainda. Então é muito sério procurar esse equilíbrio que o Senhor dá. Principalmente você, que é o cabeça do seu lar. Você que é o homem ou a mulher, não é? No seu lar, é o cabeça do seu lar. A importância desse equilíbrio. Porque todos estão olhando para você. Todos estão olhando para você. Você é o piloto, é o guia do seu lar. Se você entrar por esse caminho de desespero, toda a família entrará também. Davi era o líder. Davi era o chefe. E então ele recusa se desesperar. Mas aí é interessante nós olharmos, né, e eu volto a essa frase que eu quero que fique na sua cabeça. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então Davi ele não perde a esperança de dias melhores. Sabe por quê, meus irmãos? Momento de crise, momento de temor, de medo, isso vai revelar realmente quem nós somos. Nesta hora, por exemplo, quem já é mesquinho vai se tornar mais mesquinho ainda. Ele vai pensar só nele. Ele vai no mercado, ele quer adquirir tudo para ele. Na farmácia quer todo o álcool com gel para ele. Ele vai tornar mais mesquinho ainda. Mas quem é misericordioso vai se mostrar mais bondoso ainda. Ele vai dividir, ele vai pensar no próximo, ele vai estender as mãos, ele vai ser muito mais generoso ainda. Quem é generoso vai se mostrar mais generoso ainda. Quem é um homem ou uma mulher de fé vai se mostrar ainda com mais fé, mais esperançoso, mais confiante. Agora, quem que não crê, quem já é fraco, quem já estava frio, vai se tornar mais ainda. Ele vai se tornar mais amargo, ele vai reclamar mais, ele vai acusar mais a Deus e o mundo e todo mundo. Aquele que a boca tinha boas palavras, ele vai falar mais palavras de ânimo, de encorajamento. Mas aquele que a boca já era só para maldizer e para proferir impropérios, mais ele vai falar, mais ele vai maldizer, mais ele vai semear contendas nesse dia. Então é interessante que Davi, nesta hora, ele não perde as esperanças. Ele não perde as esperanças. O Senhor Jesus, certa feita, ele disse assim no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou estas palavras aos seus discípulos na véspera da sua crucificação. Ele já estava à sombra da cruz, podemos dizer assim, muito próximo da sua crucificação. Um momento dificílimo, um momento que o líder, o Jesus que caminhou, que os guiou, iria ser crucificado. Que eles iriam ficar. E Jesus diz isso. Porque na verdade Jesus não abandona os seus. Ele não abandona os seus. Ele não nos deixa em um mar de angústia, não nos deixa sozinho.
Ele jamais nos deixará. Então, ele diz que as aflições, elas virão. No mundo tereis aflições. É isso que Jesus disse. E essas decepções aqui, elas não serão a última palavra, não terão a última palavra, porque ele diz, mas tem de bom ânimo, anime-se, ele diz, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ou seja, a advertência de Jesus contra a ansiedade deste momento de aflição não dependia exatamente dos discípulos, mas dele. Ele diz, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então o desafio é do Senhor, ele venceu. Ele venceu. É nele nós devemos ter a nossa confiança. Então é o que Davi faz aqui. Davi ainda não conhecia essa palavra, mas é isso que ele faz, a sua esperança no Senhor. Então, é um momento que muitos estão perdendo a sua esperança. Ou alguns dizem que a esperança é a última que morre. Mas quem crê em Jesus, nos é dito que ele é a nossa esperança. E ele já morreu e ressuscitou, vencendo a morte. Então, olhar para ele. E aí é interessante porque o que Davi fez, uma última característica a destacar aqui, que Davi foi buscar a vontade de Deus. Foi buscar no Senhor. Naquela situação tão conturbada, mas ele vai buscar o Senhor. Diz o texto no verso 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então ele vai buscar a vontade de Deus, buscar a palavra de Deus. Ele chama o sacerdote Abiatar, né? Ele consulta a palavra de Deus, entende qual é a vontade, qual é o plano de Deus ali, e então ele parte em obediência à palavra de Deus. Neste momento que muitos fracassam, buscam em muitas coisas menos em Deus. É hora de buscar em Deus, é hora de clamar a Deus, de se apegar com Deus. Dias difíceis, é verdade, mas nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra. Então ele vai buscar, e aí ele parte em obediência à palavra de Deus. E o texto vai continuar dizendo para nós, seria importante se você continuar a leitura, e diz que ele alcançou aqueles inimigos, né? Ele os vence, ele reconquista a sua família, o seu exército, todos os despojos que o inimigo tinha levado, ele pega e muito mais coisa ainda. Ele parte vazio, só com a esperança em Cristo, em Deus. E ele volta cheio, com tudo aquilo que o inimigo tinha levado, e muito mais ainda. E ele volta, porque o Senhor o guardou, o Senhor o amparou. Sabe por quê? Porque no momento de desesperança, ele se reanimou no Senhor. Será que não é isso que você está precisando fazer nessa manhã? Se reanimar no Senhor, olhar para o Senhor, olhar para Deus e esperar nele. O texto vai apresentando isso aqui. Nesta hora muitos lamentam, muitos fraquejam, muitos vão dizer, Deus se esqueceu. Deus se esqueceu, Deus está distante. Param de ler a Bíblia, param de meditar, param de orar, reclamam. Até que tem muitas pregações, né, na internet. Bom, só está tendo isso, só pastores falando. Não, mas é um momento de você se apegar com Deus. Ouça uma boa palavra, uma boa pregação, fique em Cristo. Porque eu vou dizer uma coisa, se com Deus está difícil, sem Deus é muito pior. Se com Deus está difícil ter esperança, sem Deus não há esperança. Não há esperança. Então, meus irmãos, a adversidade é grande, as provas são grandes, mas cumpre a cada um de nós nos apegarmos ao Senhor. E aí Deus mudou aquela realidade de Davi, dos seus homens, eles vão perseguir os invasores. O verso 16 apresenta isso para a gente, ele vai encontrá-los lá todos festejando, o inimigo festejando, né? Ali com aquelas coisas roubadas, mas o verso 17, Davi os destruiu, Davi os venceu, toma tudo de volta, tudo que é seu, e volta para o seu lar. Sabe por que tudo isso aconteceu? Foi possível, porque quando tudo parecia perdido, tudo em chamas, tudo em fumaças, Davi se reanimou no Senhor.
Davi se reanimou no Senhor. Quero convidá-la a fazer isso, se reanimar no Senhor. E lembra de Hebreus, da fraqueza a gente pode tirar força. E pense uma família que está olhando para você, filhos, às vezes a esposa olhando para você, seus vizinhos. Você tem que olhar para o Senhor e todos juntos na presença de Deus. Deus te abençoe grandemente. Deus ilumine a sua vida e que a graça de Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus, que é o nosso Pai, e a unção, a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te abençoando nesse dia, iluminando os seus passos. Bom, eu passei esta semana, grande parte dela, olhando para a tela do meu computador, olhando para a tela do meu celular e me comunicando com as pessoas através do WhatsApp, através de mensagens, através de ligação, né? Os irmãos da igreja, gravando mensagens, enviando mensagens, tentando alcançar, tentando falar ao coração de todo esse rebanho que Deus me constituiu como pastor, né, para pastoreá-la. Pude, em alguns momentos, fazer algumas lives, tentar me comunicar também com a igreja, mas eu sinto muita falta, né, de hoje, especial de domingo, poder cumprimentá-los, abraçá-los, né, e orar por vocês e com vocês também na presença do Senhor. Infelizmente, por um tempo nós não podemos fazer isso. O nosso tempo está fechado, mas nós continuamos a nossa missão. A igreja continua realizando aí a sua obra através da sua liderança, não é? Através de todos nós. Bom, hoje à noite, se Deus quiser, às 19h30, estarei novamente transmitindo uma mensagem, cultuando ao Senhor. Eu quero convidá-lo então, hoje às 19h30, no canal do YouTube da nossa igreja presbiteriana conservadora do Riacho Grande. Eu convido você para cultuar conosco também ali, naquele momento. Na terça-feira também dirigirei uma mensagem novamente aí a todos que quiserem, né, a ouvir. Eu já convido você para ouvir na terça-feira. Na quinta-feira farei uma live aí usando o Instagram, né, um momento para que possamos nos comunicar também aí e adorarmos juntos a nosso Senhor, orar uns pelos outros e apresentar os nossos pedidos também de oração. Então quero convidá-lo muito a se juntar comigo hoje às 19h30 nesse mesmo canal para podermos adorar o nosso Deus. Lembrando que enquanto a nossa igreja estiver fechada o seu templo, nós estaremos usando este canal, enviando material, enviando reflexões, usando todos esses meios que Deus nos deu para poder nos comunicar, mantermos aí conectados na presença do Senhor. A seguir agora nós teremos também material que será disponibilizado para crianças, adolescentes, não é? Um momento também de uma linguagem mais adequada à sua idade, para que possa assim também estar em comunhão e aprendendo da palavra de Deus. Deus nos abençoe, Deus te acompanhe e obrigado por estar aqui comigo. Grande abraço.